Meu ex-marido me abandonou porque nosso filho nasceu com necessidades especiais. 13 anos depois, ele me viu na recepção do cemitério e me zombou ferozmente. Onde está esse filho defeituoso e burro seu? Ele ainda está vivo? O coveiro se aproximou de mim e disse: É vossa mãe? Eu sou Maria, tenho 68 anos agora, e ao olhar para trás, vejo uma vida marcada por dificuldades, mas também por vitórias que talvez nem eu imaginasse ser capaz de alcançar. Minha história não é para emocionar, mas para ensinar. Aprendi muito na vida, mais do que qualquer livro ou teoria poderia me ensinar. A vida, essa sim, é a maior professora. O que vou contar agora começa há 13 anos atrás, quando tudo mudou em um momento que, até hoje, parece um pesadelo. Um pesadelo que comecei a viver ao lado do homem com quem eu pensava que passaria a vida inteira. Não que o amor fosse cego, mas eu realmente acreditava que a nossa união resistiria a qualquer tempestade. Mas a vida me mostrou que algumas tempestades não podem ser previstas, e a força do vento pode ser muito mais forte do que qualquer raiz de uma árvore. Me chamo Maria e sou mãe de Samuel, um filho que tenho com muito orgulho. Ele nasceu com necessidades especiais, e como mãe, meu amor por ele foi mais forte do que qualquer desafio. Desde o momento em que eu soube da sua condição, eu sabia que a nossa vida seria diferente das outras, mas nunca imaginei que seria tão diferente. Samuel não falava de forma convencional, mas a maneira como ele me olhava, como ele reagia a cada toque meu, me fazia sentir que estávamos conectados por algo muito mais profundo do que as palavras poderiam expressar. Se eu soubesse que o destino me faria encarar essa batalha sozinha, teria me preparado talvez, mas o que vivi foi muito mais difícil do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O que eu jamais poderia prever foi a reação do meu ex-marido, Júlio. Ele não suportou o fato de que Samuel nasceu diferente, e isso foi o suficiente para que ele simplesmente partisse. Eu não sei lidar com isso, Maria. Eu não posso fazer isso com a minha vida. Ele me disse, com os olhos frios e uma expressão de frustração que eu nunca havia visto antes. Ele se foi. Em vez de me apoiar, em vez de lutar comigo, ele preferiu fugir, deixando-me sozinha com Samuel. A dor do abandono foi intensa. Não só pelo casamento que se desfez, mas pela forma como a sociedade, na época, olhava para uma mãe que tinha um filho com deficiência. As palavras de Júlio, como um eco, ainda me perseguiam. Você vai criar um monstro, Maria. Um filho defeituoso. Ele vai ser um peso para você o resto da vida. Essas palavras se ficaram cravadas na minha alma por muito tempo. Fui mãe, fui mulher, fui guerreira. E, acima de tudo, fui fiel a um filho que jamais pediu para nascer de outra forma. E, com o tempo, aprendi a sorrir para a vida, apesar de tudo. Aprendi a olhar para Samuel e ver o melhor que ele tinha a oferecer. A dor do abandono nunca desapareceu completamente, mas a vida me fez enxergar outras coisas. Fiz amigos, criei Samuel com muito amor e aprendi que, de alguma forma, estava ganhando força com cada novo dia. Passaram-se anos. Samuel foi crescendo. A cada ano que passava, as dificuldades iam se ajustando ao nosso ritmo e começamos a encontrar pequenas alegrias nas pequenas vitórias que ele conquistava. Fui mãe e fui pai ao mesmo tempo. E ainda assim, nunca pensei que a felicidade estava tão longe de mim. Até o dia em que o vi pela última vez. Eu estava em um evento de caridade. Uma das poucas ocasiões em que, como mãe, eu conseguia respirar sem o peso das dificuldades. Estava ali, tentando me distrair um pouco, quando de repente eu vi Júlio. Ele estava na recepção do evento, conversando com algumas pessoas, e de imediato, meu corpo parou. Ele não me viu, mas eu o vi. Eu o reconheci, mesmo depois de tantos anos. A primeira sensação foi de frustração e dor, mas com o tempo a raiva foi crescendo. Foi quando ele me viu. E foi aí que tudo aconteceu. Maria, olha só quem eu encontro, ainda com o filho defeituoso. Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Eu não me movi. Samuel não estava ali, claro. Ele estava com a babá, como sempre. Eu tentei respirar fundo, mas ele continuou. E aí, ele ainda está vivo? Como você aguenta isso, hein? Aquilo foi o ponto final para mim. Ele havia aparecido 13 anos depois e me atacado novamente. Mas não era só um ataque qualquer. Era um ataque cruel, desnecessário. Ele não tinha o direito de falar sobre o meu filho, especialmente com aquele tom de desprezo. Foi então que algo incrível aconteceu.
O coveiro, que estava próximo da recepção, se aproximou de mim. Ele deve ter visto o sofrimento no meu rosto, porque, com sua voz grave, mas suave, disse: "Está tudo bem, senhora. Você está bem?" Naquele momento, não sabia se era para rir ou chorar. Mas aquela simples pergunta, daquela pessoa que mal conhecia minha vida, me fez lembrar de tudo o que eu já havia superado. De como eu era forte e de como o amor de mãe se ergue acima de qualquer zombaria. Aquele homem, que provavelmente não fazia ideia do peso da minha história, me deu o alívio que eu tanto precisava. Ele me lembrou que, embora o passado tentasse me atingir, eu tinha algo mais forte que tudo: a minha dignidade, o meu amor e a minha capacidade de continuar. Quando olhei para trás, Júlio já tinha ido embora. Ele sabia que, de alguma forma, me perdera para sempre. Mas o que ele não sabia, e o que eu sempre soube, era que eu não precisava dele. Samuel e eu éramos suficientes, e assim a vida seguiu. Embora eu nunca tenha esquecido os ataques dele, eu aprendi que o que ele fez não define quem eu sou ou quem Samuel se tornaria. A nossa história foi construída com esforço, amor e superação. E esse é o legado que deixo para todos. Capítulo 2. A revelação final. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos compartilhando histórias como esta. Agora, com o coração mais leve e a alma mais serena, posso dizer que a jornada de superação, que começou com dor, terminou com uma linda lição de amor. Quando vejo meu filho hoje, percebo que ele é uma pessoa incrível, cheia de talentos e beleza, muito mais do que qualquer um poderia imaginar. A vida me ensinou que o que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você constrói por si mesma, com amor e coragem. Após aquele dia doloroso na recepção do cemitério, onde meu ex-marido zombou de Samuel e de mim com palavras tão cruéis, eu senti como se a terra tivesse se aberto sob meus pés. A dor do abandono, que eu já acreditava ter superado, se renovou de uma forma que eu não imaginava ser possível. As palavras dele ecoavam em minha mente, como se ele estivesse tentando me destruir de novo. Mas o que ele não sabia, e o que ele nunca soube, era que nada, nem ninguém, poderia me destruir. Já havia me reconstruído tantas vezes que aprendi a não ceder à fragilidade do passado. A dor que ele tentou me causar naquele dia foi apenas um lembrete de tudo o que eu havia superado, e de alguma forma, até me senti grata por isso, porque era uma oportunidade de me lembrar da força que eu tinha, da mulher que me tornei para proteger meu filho e seguir em frente. Eu não sabia se Júlio ainda se importava, se algum dia se importou. O que eu sabia era que ele era apenas uma parte da minha história, uma parte que eu já havia superado e que eu não permitiria que ele voltasse a interferir. Mas o que realmente me afetou foi ver como ele tratava Samuel, como ele zombava dele sem sequer tentar entender a pessoa maravilhosa que meu filho se tornou. Aquele homem estava perdido na sua própria amargura e nunca mais me faria sentir menos do que sou. Nos dias seguintes, eu me senti vazia, mas ao mesmo tempo, senti uma força que vinha de algum lugar dentro de mim, algo que me dizia que tudo ficaria bem. Quando olhei para Samuel, vi que ele não havia se abalado. Ele, com sua calma serena e seu olhar gentil, continuava a ser a minha maior inspiração. Samuel nunca me pediu nada. Ele nunca se importou com as limitações impostas pela sociedade. Ele sempre se mostrou capaz de ser feliz, de ser completo, sem se importar com o que as outras pessoas pensavam dele. E isso, meu bem, é uma lição que poucos têm a oportunidade de aprender. Eu vi isso nele, vi como ele era forte, como ele irradiava uma luz que poucos conseguiam ver. E aquilo, minha querida, me fez perceber que a nossa jornada não era sobre encontrar um fim, mas sobre apreciar cada passo que dávamos juntos. Mas naquele dia, o dia após o encontro com Júlio, algo muito inesperado aconteceu. Eu estava em casa, descansando, quando o telefone tocou. Eu estava acostumada com as ligações comuns, mas essa era diferente. A pessoa do outro lado da linha tinha uma voz estranha e o tom de urgência me fez tremer. Senhora Maria? Era uma voz grave, mas com uma suavidade que transmitia uma certa calma. Sim, quem fala? Aqui é o João, o coveiro que estava no evento do cemitério. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu estava lá e vi tudo o que aconteceu.
Eu queria te avisar sobre algo. Eu senti um calafrio passar pelo meu corpo. O coveiro? Por que ele me ligaria? O que aconteceu, João? A voz dele continuou, mas agora com uma seriedade que não combinava com o tom da conversa. Eu sei que o senhor Júlio estava lá e te insultou. Eu sei que ele tentou te provocar. Mas, senhora, o que eu quero te contar é que depois disso, ele se aproximou de mim, ainda na recepção, e me pediu algo. Algo que pode te surpreender. Minha respiração falhou. Eu sabia que havia algo mais por trás daquela conversa, algo que estava prestes a ser revelado, mas eu ainda não sabia o quê. O que ele pediu? Eu disse, com a voz tremendo. João parecia hesitar um pouco antes de continuar. Ele me pediu para encontrar um lugar no cemitério onde ele pudesse se livrar de uma lembrança que o estava atormentando. Eu senti um calafrio. Eu não sabia o que aquilo significava. Ele queria se livrar de algo? De quem? De quê? Como assim? Perguntei, agora mais tensa. Eu não sei exatamente o que ele queria, mas ele me disse algo que me deixou desconfortável. Ele queria que eu encontrasse um lugar perto de um túmulo específico. Um lugar onde ele pudesse deixar o que estava carregando. Uma lembrança do passado. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar as palavras de João. O que ele queria dizer com aquilo? O que era tão importante para Júlio que ele procurava um lugar para se livrar disso? E você sabe de qual túmulo ele estava falando? João hesitou um pouco e então respondeu. Ele não me disse diretamente, mas a forma como ele falava parecia que ele estava procurando algo ou alguém. Eu não sei, senhora, mas acho que ele está em conflito com algo do passado. Algo que está incomodando ele profundamente. Eu senti uma pontada no peito. Algo do passado? O que seria? Não era suficiente para me fazer pensar que Júlio tinha alguma boa intenção, mas havia algo ali que ainda não estava claro. Eu não sei o que ele quer, mas talvez ele esteja tentando lidar com algo que o está consumindo, João disse. E foi aí que a ficha caiu. Júlio, aquele homem frio e insensível, estava enfrentando um demônio do passado, algo que ele havia enterrado e que agora estava voltando para assombrá-lo. E o mais chocante de tudo era que talvez ele precisasse de ajuda para se livrar disso. Talvez até ele, com todas as suas falhas, precisasse de perdão. Obrigado pela ligação, João. Eu disse com a voz mais firme do que eu me sentia. Vou pensar sobre o que você me disse. Nos dias seguintes, eu refleti sobre as palavras de João. Eu sabia que a dor que Júlio me causou nunca poderia ser apagada, mas talvez, de alguma forma, ele precisasse enfrentar os próprios erros. Não por mim, mas por ele mesmo. E talvez essa fosse a única maneira de ele encontrar algum tipo de paz. Mas, antes de tomar qualquer decisão, sabia que eu tinha uma prioridade: Samuel. E nada, nem ninguém, poderia abalar a vida que construímos juntos. A verdade é que, por mais que eu tentasse compreender os outros, eu sempre escolheria o bem-estar de meu filho. E, enquanto ele estivesse ao meu lado, tudo o que eu precisava era dele e do amor que compartilhamos. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos compartilhando histórias como esta. Agora, a história se divide. O que Júlio faria com o peso de seus erros? E como eu, mãe, deveria lidar com o que a vida ainda tinha reservado para mim? Este é apenas o começo de um caminho de perdão, de superação e de crescimento. Porque às vezes, a verdadeira cura vem da capacidade de nos olharmos no espelho, aceitarmos nossas falhas e decidirmos seguir em frente. E meu amor, você que está acompanhando nossa história, eu te convido a refletir também. O que faria você seguir em frente depois de tudo o que te causaram? Aquelas palavras de João, o coveiro, ficaram ecoando na minha mente por dias. Ele havia dito algo que parecia simples, mas que me fez questionar muitas coisas sobre a minha própria vida, sobre o que aconteceu com Júlio e sobre o que ele realmente estava procurando. Algo de seu passado, algo que ainda o atormentava, e eu me vi diante de uma encruzilhada. Não porque ele tivesse voltado, não porque ele tivesse aparecido na minha vida novamente, mas porque, de alguma forma, o que ele buscava dizia respeito a algo que nunca deixaria de ser meu, o meu perdão. Eu nunca tinha pensado em dar perdão para alguém que me magoou tão profundamente. Sempre imaginei que o perdão era algo que estava reservado para aqueles que se arrependiam genuinamente, para aqueles que pediam desculpas. Mas Júlio não tinha feito isso.
Ele nunca havia se arrependido pelo que fez. No entanto, as palavras de João me fizeram perceber que o perdão não era algo que eu deveria dar a ele para aliviar sua consciência. O perdão, na verdade, era algo que eu precisava fazer por mim mesma. Eu me dei conta de que carregar rancor e ódio por tanto tempo era algo que estava me consumindo, que me prendia a um passado que já não tinha mais poder sobre mim. Então, eu tomei uma decisão. Eu iria buscar a paz. Não a paz para ele, mas a paz para mim e para Samuel. Não adianta tentar construir uma vida nova se você continua amarrado ao que te fez sofrer no passado. O verdadeiro perdão é libertador, e eu sabia que estava na hora de libertar meu coração para seguir em frente. Samuel, como sempre, foi a minha maior inspiração. Meu filho, com sua visão do mundo tão pura e descomplicada, sempre me ensinou que a felicidade não depende do que acontece ao nosso redor, mas do que decidimos carregar dentro de nós. E ele, com a sua paciência infinita e a sua sabedoria simples, me fez entender que o perdão era, acima de tudo, uma escolha minha. E eu escolheria a liberdade. Foi então que, em um dia comum, eu recebi uma mensagem que me fez parar. A mesma pessoa que me ligou para me alertar sobre Júlio agora me enviava algo mais. Era um convite para uma reunião no cemitério, onde o passado parecia querer se encontrar com o presente. A mensagem dizia que Júlio estava lá, aguardando minha presença, e que ele queria me falar, finalmente, sobre o que o havia atormentado todos esses anos. Ele queria enfrentar seus demônios e, se possível, começar a reescrever a nossa história. Eu não sabia o que esperar. Talvez ele fosse procurar redenção. Talvez ele ainda estivesse em busca de algo que nem ele mesmo entendesse. Mas o que me tocou naquela mensagem foi uma simples frase no final, escrita com uma calma que parecia genuína. Quero tentar ser melhor, não por você, mas por mim. E talvez por ele, por Samuel. Quando eu li aquilo, uma onda de compaixão e raiva se misturaram em meu coração. Como ele podia dizer isso? Como ele podia se oferecer para ser melhor depois de tanto tempo, depois de tantos danos? Mas, ao mesmo tempo, não pude deixar de pensar que talvez, finalmente, ele tivesse chegado à conclusão de que não poderia mais carregar aquele peso sozinho. Eu sabia o que isso significava. Sabia que, para Samuel, ele nunca seria o pai perfeito. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse ser o pai que precisávamos agora. O pai que finalmente estivesse disposto a fazer o que fosse necessário para curar as feridas do passado. Eu respirei fundo, coloquei a mão no peito e decidi que iria. Não por ele, não porque ele merecesse, mas porque eu e Samuel merecíamos. Merecíamos a paz. E se isso significava encontrar Júlio naquele cemitério, então era lá que eu iria. Cheguei ao cemitério na manhã seguinte, com o coração pesado, mas decidido. O clima estava nublado, o vento suave e o silêncio ao redor era reconfortante. Aquele lugar sempre teve um significado para mim. Ele não era só um local de luto, mas também de reflexão. Foi ali, com minha mãe e meu pai enterrados, que aprendi o verdadeiro significado de despedidas e de recomeços. Não seria hoje que eu iria deixar que o passado me prendesse mais uma vez. Quando cheguei ao local indicado, encontrei Júlio, de pé, ao lado de uma sepultura. Ele estava sozinho, com as mãos nas mãos e o olhar distante. Ele me viu se aproximando e, ao contrário de todos os outros momentos em que ele se mostrou frio e indiferente, hoje ele parecia vulnerável. Ele não disse nada imediatamente. Ficamos em silêncio por alguns segundos, observando a tumba à nossa frente. Ele finalmente falou: "Eu não sei o que você espera de mim, Maria. Sei que não posso corrigir tudo o que fiz, mas quero tentar. Eu vi o que você e Samuel se tornaram e sei que nunca pude ser o que vocês precisavam. Eu sei que não posso apagar tudo, mas..." Ele hesitou. Não era o homem seguro de antes. Era um homem quebrado, que finalmente estava disposto a admitir sua falha. "Eu quero tentar ser alguém que ao menos possa te pedir perdão. Eu não quero morrer com esse peso no coração." Eu respirei fundo, mas minha resposta não veio de imediato. Eu ainda não sabia se poderia perdoá-lo, mas sabia que o que ele dizia agora era genuíno. E pela primeira vez vi algo no rosto de Júlio que nunca vi antes: remorso verdadeiro. "Eu não sei se posso te perdoar, Júlio, mas posso te ouvir."
Ele me olhou com os olhos marejados e eu senti que, mesmo com todos os erros, ele estava tentando se libertar das sombras do passado. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas sabia que, se começássemos a conversa agora, talvez fosse o primeiro passo para curarmos as feridas, nossas e de Samuel. A conversa se prolongou por mais algum tempo. Júlio me contou sobre suas frustrações, sobre os erros que cometeu, sobre o medo que sentia de ser um pai imperfeito para Samuel. Ele não me pediu desculpas de uma forma convencional, mas me contou como sua alma estava atormentada pela ausência de Samuel e pelo peso das palavras que ele mesmo disse ao me deixar. No final, ele me fez uma proposta que me pegou de surpresa. Ele queria tentar, com a ajuda de especialistas, ajudar Samuel de alguma forma. Não como um pai perfeito, mas como alguém que estava disposto a contribuir de maneira pequena, mas genuína para a vida dele. Eu não sabia se isso seria possível, mas uma coisa era clara para mim. Não podíamos continuar vivendo com os fantasmas do passado. Antes de nos despedirmos naquele dia, Júlio olhou nos meus olhos e disse: "Eu sei que a sua vida seguiu, Maria, e que Samuel se tornou o homem maravilhoso que é sem a minha ajuda. Mas, por favor, me dê a chance de tentar fazer o certo. Não por você, mas por ele. Ele merece." Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa eu sabia: o perdão, mesmo que não fosse completo, começava ali. E é por isso, minha querida, que hoje, enquanto conto essa história, percebo que muitas vezes o perdão não é para a outra pessoa, ele é para nós. Ele é para a nossa paz. E quem sabe o que será do amanhã? Só o tempo dirá. Mas a grande verdade que aprendi é que a vida segue, com ou sem os erros do passado. E a chave para viver é encontrar o equilíbrio entre o que nos dói e o que nos cura. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos a compartilhar histórias como esta. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que a história de Maria, Samuel e Júlio tenha tocado o seu coração. Até o próximo capítulo, com mais histórias que, assim como esta, nos ensinam a cada dia. O sol estava mais baixo naquele dia, e o vento trazia uma brisa suave, como se a própria natureza estivesse tentando amenizar o peso dos acontecimentos que se desenrolaram no cemitério. Eu voltei para casa com a sensação de que algo grande estava acontecendo dentro de mim. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas algo estava se transformando. Samuel não sabia o que havia acontecido entre Júlio e eu. Quando voltei para casa, ele estava sentado no sofá, com o olhar curioso, mas tranquilo, como sempre. Ele sabia que algo estava diferente, mas nunca me questionou diretamente. Samuel sempre foi esse tipo de pessoa. Ele sentia as mudanças no ar, mas respeitava o espaço dos outros, como se soubesse que nem tudo precisa ser dito em palavras. "Mãe, você está bem?" Ele perguntou com a suavidade que só ele sabia oferecer. Era como se ele sentisse a necessidade de me apoiar, de me proteger, mesmo sendo ele quem precisava de apoio. Eu me sentei ao seu lado e segurei sua mão. Era engraçado como, em alguns momentos, ele parecia ser mais sábio do que eu, com todo o peso dos meus anos. Samuel, com sua pureza, tinha algo que eu, ao longo dos anos, aprendi a admirar. Ele nunca se apegava às aparências, às opiniões alheias. Ele vivia com o coração aberto, com a esperança de que o mundo poderia ser bom, independente de suas limitações. "Sim, filho, estou bem", eu disse com um sorriso genuíno. "Só estou pensando em algumas coisas do passado que me incomodam, mas que agora eu sinto que posso deixar para trás." Ele me olhou com aqueles olhos profundos que me passavam uma calma inexplicável. Para Samuel, o passado não importava. O que importava era o agora. Ele me ensinava, sem palavras, que não havia necessidade de carregar fardos antigos. "Eu sempre vou estar com você, mãe. Sempre", ele disse, e as palavras dele me tocaram como uma melodia suave. Aquele momento me fez perceber o que realmente importava. A verdade, o perdão, o recomeço, todos esses eram elementos que agora faziam parte da nossa história. E eu sabia que, por mais difícil que fosse, era isso que eu precisava. Eu precisava aprender a me perdoar também, a deixar o peso do abandono e da dor para trás, assim como Júlio começava a tentar se redimir. Não para mim, mas para ele mesmo. Nos dias que se seguiram,
eu mantive contato com o João, o coveiro. Ele me ligava de vez em quando para saber como eu estava, mas também para me manter informada sobre os passos de Júlio. Fiquei surpresa ao descobrir que ele, apesar de seus erros, estava realmente tentando se reconectar com o filho. Ele procurava terapia, buscava entender os próprios erros e, finalmente, havia se livrado de sua arrogância. Isso me surpreendeu. Júlio estava realmente tentando mudar, e, de certa forma, isso me fez refletir. A vida tem uma maneira única de nos ensinar que todos, até os mais falhos, têm a chance de crescer. Não porque merecem, mas porque o tempo e o esforço nos moldam, nos ensinam que quando queremos realmente melhorar, temos que tomar responsabilidade pelos nossos erros. Isso não significa que devemos esquecer ou permitir que outros nos façam mal, mas significa que podemos escolher no final se queremos deixar as feridas abertas ou curá-las. Quando Júlio entrou em contato comigo novamente, desta vez por mensagem, eu não sabia o que esperar. Ele pediu para nos encontrar novamente, mas dessa vez a conversa seria diferente. Ele queria falar não sobre os erros do passado, mas sobre os passos que estava dando para mudar. Eu sabia que esse encontro não seria fácil, mas também sabia que era o momento certo. Depois de tanto tempo de silêncio, de tanto sofrimento, talvez esse fosse o ponto de virada. Não para reatar o casamento que um dia tivemos, mas para dar a Samuel a chance de decidir quem ele queria que fosse o seu pai. Eu e Samuel fomos ao encontro de Júlio naquele sábado à tarde. O lugar que ele escolheu foi um café simples, longe dos olhares curiosos, onde ele poderia falar de forma honesta e sem pressões externas. Quando chegamos, eu o vi pela primeira vez em muito tempo, e o que vi não foi o homem arrogante que me abandonou. Eu vi um homem mais velho, com mais rugas, com um semblante cansado, mas com os olhos estavam diferentes. "Olá, Maria", ele disse, levantando-se para me cumprimentar, mas sem fazer movimentos bruscos. Ele estava consciente do impacto de sua presença. Eu sentei-me calmamente à sua frente e Samuel se acomodou ao meu lado, observando tudo com atenção, mas sem fazer julgamentos. Eu sei que o que fiz não tem perdão, mas estou aqui para dizer o quanto lamento tudo o que aconteceu. Não pelo que você pensa, mas pelo que eu fiz com minha vida, com a sua vida e com a do Samuel. Eu o observei em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu sabia que ele estava tentando ser sincero, mas também sabia que as palavras, por mais sinceras que fossem, não poderiam apagar o que ele havia feito. Porém, havia algo naquele momento, algo em sua postura que me dizia que ele estava disposto a dar o primeiro passo. "Eu sei que você nunca foi o pai que o Samuel mereceu, Júlio", eu disse, com a voz calma, mas firme. "E sei que você nunca pode compensar o tempo perdido. Mas o que importa agora é o que você vai fazer a partir de agora." Ele suspirou, como se estivesse exorcizando uma dor que o consumia. "Eu só quero que ele me dê uma chance." Foi nesse momento, no café simples, que algo começou a mudar. Eu não sabia o que o futuro traria, mas sabia que havia algo mais forte que as palavras de Júlio. Havia a vontade de tentar. E isso, minha querida, é o que realmente importa. Agora, eu me pergunto, como podemos seguir em frente quando o passado ainda nos chama? Como podemos deixar para trás as feridas sem curá-las primeiro? E mais importante, como podemos aceitar as pessoas, mesmo sabendo de seus erros, se isso significa dar-lhes uma chance de recomeçar? Eu ainda não sabia a resposta para tudo isso, mas sabia que a resposta não estava em relembrar o passado, mas em olhar para o futuro com um coração aberto. E foi isso que fizemos no final das contas, Samuel, Júlio e eu. A nossa história não é perfeita, mas quem disse que precisamos de perfeição para sermos felizes? Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos a compartilhar histórias como esta. As palavras que Júlio havia dito naquele café ainda ecoavam na minha mente. Ele estava tentando, de alguma forma, recomeçar, mas eu sabia que o perdão não seria fácil. Ele não merecia um perdão imediato, mas ao mesmo tempo, sabia que o perdão era um caminho que eu precisava percorrer. Não por ele, mas por mim e principalmente por Samuel. O que ele pedira era algo grande. Ele queria ser aceito na vida do nosso filho, mas não sabia como.
O tempo havia afastado tanto ele de Samuel que agora a distância era imensa. Samuel cresceu sem ele, sem saber o que era ter um pai presente, sem entender o significado de um abraço paterno, de uma palavra de incentivo vinda daquele que deveria ser o primeiro homem a ensiná-lo sobre o mundo. E, para ser honesta, eu também nunca soube o que era um pai presente. O que Júlio me oferecia agora era uma chance de construir algo que ele nunca teve a oportunidade de construir. E eu me vi diante de um dilema. Eu olhei para Samuel, sentado ao meu lado, com os olhos fixos em Júlio, mas sem falar nada. Ele não precisava dizer nada. Seus olhos diziam tudo. Eu sabia o que ele pensava, o que ele sentia. E com toda a sinceridade, ele estava confuso. Não sabia se poderia aceitar o homem que o abandonou. Não sabia se seria capaz de confiar novamente nele. E, para ser franca, eu também não sabia. Mas naquele momento, eu percebi que a única maneira de seguir em frente era permitir que todos tivessem a chance de viver o próprio processo de cura, inclusive Júlio. Ele não seria o pai perfeito que Samuel precisava, mas ele poderia ser um homem melhor do que ele era antes. E isso, meus queridos, não era uma promessa, mas uma possibilidade. A possibilidade de mudança, de arrependimento e de tentar corrigir os erros do passado. Não era sobre esquecer, era sobre aprender a seguir em frente com o que se tem e com o que se pode fazer. Júlio me olhou com uma expressão cheia de esperança, mas eu sabia que ele também estava com medo. Medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Mas havia algo mais ali. Ele sabia que a única maneira de reatar qualquer relação, qualquer vínculo, era através da honestidade. Ele me disse, com a voz baixa e um olhar sincero: Maria, eu sei que o tempo não volta. Eu sei que não posso ser o pai que ele mereceu, mas o que eu quero é começar de novo. Começar de um jeito diferente, sem promessas falsas, sem tentar ser perfeito. Só quero ser alguém que Samuel possa confiar, mesmo que demore. Eu respirei fundo, ponderando suas palavras. Ele estava disposto a fazer o que nunca fez antes: se expor, se vulnerabilizar, se entregar ao processo de reconstrução. Eu não sabia se Samuel estaria pronto para aceitar isso, mas sabia que não poderíamos continuar vivendo com as feridas do passado. E talvez, somente talvez, se pudéssemos começar a curá-las, um dia, poderíamos olhar para trás e entender que o perdão não é apenas para quem errou, mas para quem também tem o direito de recomeçar. Nos dias seguintes, a vida de Samuel seguiu seu curso normal. Ele foi para a escola, com sua rotina, suas atividades. Eu, como sempre, me dediquei ao meu trabalho e às coisas do dia a dia. Mas uma coisa estava diferente. O ar, as palavras, até mesmo o silêncio entre mim e Samuel estavam carregados de uma expectativa que nunca haviam estado antes. Havia algo no ar. Algo que, aos poucos, se assentava e se tornava parte da nossa rotina. Eu sabia que estava tomando a decisão certa, mas ainda não sabia o que ela significaria para o futuro. Então, em um final de semana, decidimos dar o primeiro passo. Júlio pediu para conversar com Samuel. Eu sabia que ele precisava dessa chance. Sabia que não poderia impedir meu filho de tomar sua própria decisão, de dar ou não uma chance para o pai. Eu não poderia decidir por ele, mas poderia estar ao lado dele, apoiando-o no que fosse necessário. O encontro foi em um parque. Samuel, como sempre, com seu jeito calmo e ponderado, aceitou conversar com Júlio, mas deixou claro que não sabia o que esperar. Ele queria saber de Júlio, mas não sabia como confiar em alguém que o abandonou. Eu sabia o quanto esse momento seria crucial, para Júlio, para Samuel e para mim. Quando eles se encontraram, o silêncio foi o primeiro a falar. Mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de respeito, de compreensão. Júlio, com suas mãos tremendo, olhou para Samuel, que estava mais velho, mais maduro, mas ainda com aquele olhar doce e confuso. Samuel, eu não sei como começar, mas sei que, se tiver uma chance de fazer isso certo, quero aproveitar. Não sei se você pode me perdoar ou se você algum dia vai me ver como um pai, mas vou tentar. A voz de Júlio estava cheia de emoções que ele nunca soubera expressar. E pela primeira vez, ele estava sendo o homem que, no fundo, sempre quis ser, mas nunca teve coragem. Samuel o olhou com atenção,
sem pressa de dar respostas. Eu o vi respirar fundo, refletir. Ele nunca foi impulsivo, sempre ponderava, e eu sabia que ele estava tentando entender o que era mais importante para ele. Você me abandonou. Eu não entendi o porquê na época, e eu não sei se posso simplesmente esquecer isso. Samuel disse, com a voz firme, mas não agressiva. Mas eu também não posso continuar vivendo preso a isso. O que você fez foi o que você fez. Eu não posso mudar isso. Eu observei, em silêncio, o processo de ambos. Samuel estava sendo tão forte quanto eu sabia que ele podia ser. Ele estava dando a chance para Júlio de ser uma parte de sua vida, mas não sem antes fazer valer a sua dor, a sua frustração. Júlio, com os olhos marejados, não tentou justificar suas ações. Ele sabia que não havia justificativa. Ele simplesmente assentiu, com um gesto silencioso de aceitação. Eu entendo. E eu não vou te pressionar a nada. Só quero que saiba que, a partir de agora, vou tentar ser a pessoa que você merece, mesmo que isso demore. E, de repente, algo mudou. Não foi um abraço, não foi uma grande declaração, mas naquele instante houve uma troca, um acordo silencioso. Samuel não tinha que aceitar, mas ele estava disposto a permitir que as coisas seguissem. Nos dias que seguiram, as conversas entre Júlio e Samuel se tornaram mais frequentes. Não era uma reconstrução instantânea, era um processo, mas foi um processo genuíno. E, para minha surpresa, começou a fluir de uma maneira mais natural do que eu imaginava. Eles começaram a conversar sobre coisas simples, sobre futebol, sobre o que Samuel estava estudando, sobre coisas cotidianas que, no fim das contas, são o que nos conectam. Não havia pressa, não havia exigências, mas havia uma troca que não existia antes. E, aos poucos, aquela confiança perdida começou a ser reconstruída. Eu, como mãe, sabia que essa jornada não seria fácil, não para eles, não para mim. Mas o que eu sabia, acima de tudo, era que o perdão não era um fardo. O perdão era um presente. Não para quem errou, mas para quem quer continuar vivendo de maneira plena, sem as amarras do passado. E nesse processo, minha querida, eu aprendi algo que nunca vou esquecer. A verdadeira força não está em viver sem dor, mas em aprender a crescer com ela, a transformá-la e a seguir em frente. Os dias foram se arrastando lentamente, e eu sabia que Júlio estava tentando, mas a dor e as cicatrizes não desapareciam com a rapidez que ele desejava. A verdade, minha querida, é que nem todas as feridas se fecham com pressa. Algumas demoram mais, exigem mais tempo e, principalmente, mais paciência. Mesmo assim, eu via a diferença. Júlio não era o mesmo homem que me abandonou. Ele estava começando a enfrentar seus próprios demônios e, de certa forma, isso me trouxe um alívio. Não pelo fato de ele estar fazendo o que deveria ter feito há anos, mas porque, finalmente, ele estava sendo honesto consigo mesmo. Samuel, por outro lado, tinha seu próprio ritmo. Como sempre, ele era mais reservado, mais cauteloso. Ele começou a aceitar que poderia dar uma chance a Júlio, mas sem pressa. Ele não queria promessas vazias, não queria ser enganado novamente. E eu entendi. Eu sabia que ele estava se protegendo, e mais do que qualquer outra coisa, queria que ele fizesse suas próprias escolhas, sem pressões, sem expectativas. Mas, à medida que o tempo passava, eu percebia que o relacionamento entre os dois estava começando a mudar. Não de forma explosiva ou milagrosa, mas de forma sutil. Uma conversa aqui, um gesto de apoio ali. Samuel, mesmo com suas hesitações, estava começando a enxergar em Júlio o homem que ele poderia ser, e não o homem que ele foi. Certa tarde, enquanto Júlio e Samuel conversavam sobre algo trivial, um jogo de futebol que ambos estavam acompanhando, eu me peguei observando de longe. Não havia mais aquela tensão no ar. Júlio falava com entusiasmo, e Samuel o ouvia com mais atenção do que eu esperava. Não era um grande momento de reconciliação, mas era o começo de algo importante. Aquela noite, depois do jantar, enquanto Samuel estava em seu quarto, fazendo o que mais gostava, mexendo em seus livros e desenhos, como sempre fazia, eu e Júlio sentamos na sala. O silêncio entre nós era confortável, algo que eu não poderia ter imaginado semanas atrás. Eu olhei para ele, e algo me dizia que ele estava à beira de mais uma revelação, mais uma tentativa de explicar o que realmente aconteceu dentro de sua mente
durante todos esses anos. Maria? Júlio começou com a voz grave e cheia de arrependimento. Eu sei que o que fiz não tem explicação. Eu sei que nada do que eu diga vai apagar a dor que causei. Mas, por favor, entenda que, por muito tempo, eu estive perdido. Eu estava tão focado nas minhas próprias frustrações e medos que não vi o que estava destruindo ao meu redor. Não vi você. Não vi Samuel. Eu não disse nada de imediato. O tempo tinha me ensinado a ser paciente, a ouvir o que a vida queria me mostrar. E naquele momento, eu precisava ouvir o que ele tinha para dizer. Eu te deixei, Maria. Eu te abandonei. E eu sei que isso não tem desculpa. Mas depois de tudo, depois de tanto tempo sem você e Samuel, eu me dei conta do quanto eu falhei como homem, como marido e principalmente como pai. Júlio parou por um momento, e eu vi o peso daquilo que ele estava dizendo. As palavras dele não eram vazias. Elas vinham carregadas de uma dor genuína, uma dor que eu, até então, não sabia que ele carregava. Eu sei que você me odeia. E eu entendo, mas o que eu posso fazer agora é tentar ser um homem melhor. Não por você, mas por Samuel. Ele precisa de alguém que o ensine o que é ser um homem de verdade. Eu sei que não sou o homem perfeito para isso, mas eu quero tentar. Eu respirei fundo. O que ele estava dizendo não mudava os erros do passado, mas me mostrava que ele estava, finalmente, pronto para encarar a verdade. Ele não estava mais tentando se justificar ou culpar o mundo. Ele estava reconhecendo a sua parte, e isso, minha querida, era o primeiro passo. Eu não sei se você está fazendo isso por mim ou por ele, Júlio. Eu disse com a voz calma, mas firme. Mas o que eu sei é que, se você realmente quer fazer parte da vida dele, vai precisar se esforçar muito mais. Vai precisar provar que pode ser mais do que uma lembrança ruim. Júlio me olhou com um olhar profundo, como se estivesse absorvendo cada palavra minha. Eu vi a sinceridade em seus olhos, algo que nunca havia visto antes. Ele sabia que o caminho seria longo. Ele sabia que a estrada da reconciliação não seria fácil. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele parecia estar disposto a andar essa estrada. Eu sei, Maria, eu sei, mas não vou desistir, ele disse, com uma determinação que até então me parecia impossível. Naquela noite, depois de termos conversado por mais algum tempo, Júlio se despediu de mim e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, refletindo sobre tudo o que ele havia dito. Não havia alegria nem raiva. Havia uma aceitação tranquila, uma sensação de que o ciclo que se fechava com o perdão começava a abrir uma nova porta. Uma porta que talvez levasse a um caminho diferente para nós três. Eu olhei para Samuel, que estava na sala, com os olhos brilhando. Ele não falou nada, mas a maneira como ele me olhou me dizia tudo. Ele estava vendo algo que antes era impossível de se ver. Uma chance. Uma chance de recomeçar, de tentar ser um pouco mais feliz. Eu sabia que, com o tempo, o relacionamento deles iria crescer. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria genuíno. Samuel nunca teria o pai que desejava, mas talvez ele pudesse ter o pai que ele precisava. Alguém que estava tentando, alguém disposto a fazer a coisa certa. Eu me deitei naquela noite, com a mente cansada, mas o coração mais leve. Eu sabia que o perdão não era para quem nos fez mal. O perdão era para nós mesmos, para que pudéssemos viver sem as correntes do passado. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos a compartilhar histórias como esta. Os dias que se seguiram àquela conversa no café entre Júlio, Samuel e eu não foram fáceis. Havia um peso nas palavras de Júlio, um peso que não podia ser apagado com promessas vazias. E para Samuel, a reconstrução do vínculo entre ele e seu pai era algo que aconteceria no seu tempo, da sua forma. Ele ainda não sabia se poderia confiar novamente, mas, ao menos, estava disposto a dar a Júlio a chance de provar que ele estava tentando. Eu o observava, com o coração apertado. Samuel não era uma criança. Ele não se deixava levar por palavras bonitas ou gestos rápidos. Para ele, cada ação de Júlio teria que ser acompanhada de resultados. E eu sabia que ele estava certo. Ninguém deve acreditar em promessas sem ver ações que as sustentem. Porém, havia algo no ar que, aos poucos, foi mudando. Não era um milagre, não era um momento de perfeição,
mas era um pequeno passo para a frente. E para nós, isso já era o suficiente. No fim de semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Júlio ligou e pediu para passar o dia com Samuel. Ele queria mostrar algo que havia feito, algo simples, mas que, de alguma forma, representava o seu esforço. Era uma pequena prateleira de madeira, feita à mão, um presente para Samuel, algo que ele poderia colocar seus livros, suas lembranças, suas coisas. Não era um grande presente material, mas era um gesto genuíno de alguém tentando reconectar-se. Quando Samuel viu a prateleira, seus olhos brilharam. Ele tocou a madeira com as mãos, observando cada detalhe. Não era apenas um presente. Era uma mensagem silenciosa. Uma mensagem de que Júlio estava disposto a fazer algo por ele sem esperar nada em troca. Era a primeira vez em muito tempo que Samuel olhava para o pai e via algo diferente. Ele viu, naquele gesto, uma tentativa genuína de recomeçar. Eu fiz para você. Sei que você gosta de livros e acho que seria bom ter um lugar para eles, sem se preocupar com o espaço, Júlio disse com a voz suave, tentando não forçar um sorriso, mas ainda assim com uma expressão de esperança. Samuel não disse nada de imediato. Ele observou a prateleira com um silêncio pensativo e então, com a calma que só ele sabia ter, olhou para o pai e disse: Obrigado, pai. Eu gostei. Acho que vai ser útil. Aquelas palavras foram pequenas, mas para Júlio foram como uma vitória silenciosa. Para mim também foram. Não porque havia sido uma grande demonstração de afeto, mas porque aquilo foi real. A sinceridade estava ali, nas pequenas coisas. Era isso que importava. Não as palavras, mas os gestos. Não as promessas, mas as ações. Eu observei tudo em silêncio, de longe. Sabia que aquele era apenas um passo, mas era o passo que nós precisávamos. O caminho para reconstruir algo não é feito de saltos largos, mas de pequenos passos, um de cada vez. Nos dias seguintes, as conversas entre Júlio e Samuel continuaram de forma cautelosa, mas não sem progressos. Júlio começou a aparecer com mais frequência, não com a intenção de fazer grandes mudanças, mas com a intenção de se mostrar presente. Ele não queria forçar nada, não queria que Samuel se sentisse pressionado a aceitá-lo de imediato, mas queria ser parte da vida dele de alguma forma. Para mim, o mais importante era ver Samuel começar a abrir um pouco mais. Ele não era o tipo de pessoa que se entregava facilmente, mas ele estava começando a entender que não se tratava de aceitar tudo de uma vez. Era uma questão de dar uma chance para ele e uma chance para o pai. E eu sabia que ele estava fazendo isso do jeito dele, no seu tempo. A relação deles ainda estava em construção. Não era perfeita, não seria perfeita, mas estava melhorando. E isso era o que importava. O tempo, a paciência, o respeito pelos sentimentos do outro, esses eram os ingredientes para a reconstrução de um relacionamento. E o mais importante de tudo era o amor. O amor que começava a surgir, novamente, mas de uma forma diferente. Mais madura. Era uma tarde de sábado, uma dessas tardes simples em que o tempo parece desacelerar e tudo parece cair no seu ritmo natural. Samuel estava no jardim fazendo o que mais gostava, observando os pássaros e desenhando como sempre fazia. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando a campainha tocou. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Júlio estava lá, com um sorriso um pouco tímido, mas sincero. Oi, Maria. Posso entrar? Eu acenei com a cabeça e o deixei entrar. Ele não tinha me avisado que vinha, mas sentia que aquele gesto, aquele aparecimento sem avisos, era uma tentativa de mostrar que ele estava ali para ficar, que não estava mais fugindo das responsabilidades. O Samuel está no jardim. Ele está desenhando, eu disse, enquanto o observava com cautela, mas sem hostilidade. Júlio assentiu e foi até o jardim, onde Samuel estava sentado, imerso em seu desenho. Eu observei de longe, sem interferir. Eu sabia que, para Samuel, o tempo era um aliado e que ele precisava de espaço para aceitar o que estava acontecendo. Quando eles começaram a conversar, não foi uma grande conversa. Era mais uma troca de palavras simples, como aquelas que se fazem entre duas pessoas que começam a se conhecer de novo. Samuel falou sobre os seus desenhos, Júlio perguntou sobre seus estudos, e o tempo foi passando com uma naturalidade que nunca imaginei que seria possível.
Eu sabia que o caminho estava apenas começando, mas o que eu vi ali foi mais do que eu poderia pedir. Era um pequeno passo de confiança, de aceitação. Não era a redenção completa, mas era um começo. Um começo de algo que talvez fosse mais forte que qualquer promessa quebrada. À noite, quando Samuel estava na cama, ele me chamou. Mãe, você acha que ele vai conseguir? Ele me perguntou, com aquele olhar curioso, mas também cheio de insegurança. Eu me sentei ao lado da cama dele e acariciei seus cabelos. A pergunta era mais difícil do que parecia, porque eu sabia que não havia uma resposta fácil. Eu sabia que Samuel estava se perguntando se seria capaz de confiar novamente, se seria capaz de perdoar. E eu não sabia, de fato, se ele conseguiria. Tudo o que eu sabia era que ele estava dando uma chance, e isso já era mais do que eu imaginava. Eu não sei, filho, mas o que eu sei é que, para recomeçar, é preciso tentar. E isso é o que ele está fazendo, tentando. Samuel me olhou, pensativo, e então se acomodou na cama, fechando os olhos lentamente. Eu quero que ele tente, mãe. Eu quero ver se ele consegue. Aquelas palavras foram tudo o que eu precisava ouvir. Era uma manhã tranquila quando Samuel e Júlio se encontraram novamente, mas algo estava diferente. O peso do passado, que antes pairava entre eles como uma sombra, começava a se dissipar. As palavras, os gestos e até os olhares pareciam estar mais leves, mais compreensivos. Era como se, pela primeira vez, ambos estivessem começando a entender que a reconstrução de um relacionamento não aconteceria de uma vez só, mas por meio de ações, de confiança, de pequenas mudanças cotidianas. Eu os observei de longe, com o coração acelerado, mas com uma sensação de calma que nunca havia experimentado antes. Até ali, parecia que Samuel estava fazendo o possível para perdoar, mas a pergunta sempre estava em sua mente. Ele pode realmente mudar? Eu sabia que o processo seria longo, mas cada passo que Júlio dava em direção ao perdão e à reconciliação me dava a certeza de que ele estava realmente tentando. E por mais que a dor do passado fosse um fantasma que ainda rondava, havia algo mais forte ali, algo que não podia ser ignorado. Júlio começou a se dedicar mais a Samuel, não só com palavras, mas com ações. Ele o acompanhava nas atividades escolares, mesmo que fossem simples tarefas. Ele estava começando a entender que, para ser um pai, não precisava ser perfeito, mas precisava estar presente. Precisava mostrar com cada gesto que estava disposto a ser uma parte verdadeira da vida de Samuel, sem pressa, sem pressões. Eu me lembro de um domingo em que eles passaram o dia juntos, fazendo algo simples, mas significativo. Júlio levou Samuel para o parque para que ele experimentasse uma nova bicicleta que ele havia comprado. Não era apenas um presente material. Era uma tentativa genuína de compartilhar momentos, de construir uma memória, de mostrar que, apesar dos erros, ele estava disposto a ser parte da vida de Samuel. Quando chegaram de volta para casa, Samuel parecia diferente. Seu sorriso era mais leve, seus olhos menos carregados. Ele ainda estava cauteloso, ainda estava se protegendo, mas algo estava mudando nele. Ele estava começando a aceitar o que antes parecia impossível. Que Júlio poderia, de alguma forma, ser uma presença em sua vida. Júlio também parecia mais leve. Ele estava cansado, claro, mas o cansaço era diferente agora. Era o cansaço de quem trabalhou, de quem se esforçou, de quem, de alguma forma, ainda sentia que tinha uma montanha para escalar, mas que estava disposto a escalar essa montanha. Não por mim, mas por Samuel. Eu olhei para os dois enquanto estavam sentados à mesa, compartilhando um lanche simples como qualquer pai e filho fariam. Era um momento comum, mas para mim era tudo. Era tudo o que eu precisava ver. A possibilidade de que a dor do passado, embora nunca desaparecesse completamente, poderia ser suavizada com esforço, com tempo e com amor genuíno. Mãe, Samuel me chamou de repente. Ele estava olhando para o prato, mexendo na comida sem muita intenção. Mas quando me olhou, havia algo nos seus olhos que me fez parar tudo o que estava fazendo. O que foi, filho? Eu acho que ele está tentando, ele disse com um sorriso tímido. Eu percebo isso. Ele está tentando, não está? Eu sorri, não com a felicidade completa de quem vê a solução, mas com a gratidão de quem sabe que o primeiro passo foi dado. Sim, Samuel, ele está tentando.
Naquele momento, eu percebi que, embora a jornada fosse longa, a estrada estava ficando um pouco mais clara. Júlio não seria o pai perfeito, mas ele estava tentando. E como mãe, eu sabia que não podia pedir mais do que isso. Nos dias que se seguiram, a relação entre Júlio e Samuel continuava a ser construída, dia após dia. Não havia promessas grandiosas, mas sim pequenos gestos. Júlio começava a entender que o amor não era algo que poderia ser forçado ou exigido, mas algo que se conquistava com paciência, com respeito e com o tempo. Eu, por minha vez, sabia que estava fazendo a escolha certa. Eu estava deixando Samuel trilhar o seu próprio caminho, dar suas próprias respostas. Não porque eu não me importasse, mas porque sabia que ele tinha a força para tomar as decisões que sentisse serem as melhores para ele. Eu poderia ajudar, apoiar, mas a decisão final sempre seria dele. Ele, finalmente, estava começando a ver que o perdão não era uma fraqueza, mas uma escolha de força. Júlio, em seus próprios termos, estava mostrando que podia ser algo mais, algo que no passado parecia impossível. Ele não estava mais apenas dizendo que queria ser um pai, ele estava se tornando um, e isso, para Samuel, era tudo. Mas como toda jornada, a de reconciliação entre Júlio e Samuel também precisava de algo mais. Precisava de uma conversa que, apesar de necessária, parecia difícil de acontecer. Eu sabia que, em algum momento, aquela conversa teria que acontecer. A conversa sobre o passado, sobre as palavras que Júlio disse quando nos abandonou, sobre a dor que ele causou, sobre o que Samuel sentiu ao crescer sem a presença do pai. Era uma conversa difícil, eu sabia, mas era uma conversa que poderia levar ao fechamento das feridas. Não para apagar a dor, mas para reconhecer a dor e seguir em frente. Eu preciso falar com você, filho. Eu disse a Samuel em uma noite, quando ele estava sentado no sofá, tranquilo. Sobre o que aconteceu com o seu pai e o que você está sentindo. Ele olhou para mim e, como sempre, me surpreendeu com sua sinceridade. Eu sei, mãe. Eu sei o que aconteceu. Eu não sei ainda o que eu sinto. Eu sei que ele está tentando, mas isso é difícil. Não sei se posso esquecer tudo o que aconteceu. Eu me sentei ao lado dele, com a respiração tranquila. Você não precisa esquecer, Samuel. O que você sente é válido. Você tem o direito de sentir o que quiser. Só não deixe que o passado controle o seu futuro. Eu disse isso com todo o coração. E naquele momento, eu sabia que, enquanto ele estivesse pronto para ouvir, para entender e para tomar suas próprias decisões, ele iria encontrar o caminho dele. Ele só precisava de tempo. E eu estava aqui, disposta a apoiar cada passo. Os dias seguintes àquela conversa no sofá com Samuel foram tranquilos, mas eu sabia que não poderia ignorar o que estava por vir, o que ainda faltava, o que até então estava sendo adiado. A conversa final, a conversa sobre o passado, sobre a dor, sobre as palavras não ditas, a verdade. Eu sabia que, em algum momento, ela teria que ser colocada em palavras, embora não fosse fácil para ninguém. Júlio estava tentando. Disso eu não tinha dúvidas. Ele estava fazendo o que podia para reconquistar a confiança de Samuel. Não com gestos grandiosos, mas com a presença diária, com a paciência e com os gestos sinceros de quem sabia que o tempo perdido não poderia ser recuperado, mas que ele ainda poderia oferecer o seu melhor daqui para frente. Mas a sombra do abandono que ele causou, as palavras cruéis que ele disse, ainda estavam ali, pairando, como uma nuvem prestes a cair. Samuel, por sua vez, estava começando a aceitar o fato de que poderia tentar, de novo, enxergar Júlio não com os olhos de um menino que perdeu um pai, mas com os olhos de um jovem que estava começando a entender que as pessoas, mesmo quando falham, podem se redimir. Porém, ele não estava pronto para ignorar o que aconteceu, e eu sabia que isso era um bom sinal. Significava que ele não se deixaria enganar por promessas vazias, mas que daria ao pai a chance de provar, com ações, que ele merecia um espaço em sua vida. E eu estava no meio disso tudo, vendo as transformações acontecerem diante dos meus olhos, mas sem saber exatamente como lidar com as minhas próprias emoções. Eu sabia que não seria fácil. A dor do abandono, a raiva, a frustração, tudo isso estava guardado dentro de mim. E eu sabia que, por mais que eu tentasse colocar para o lado,
não poderia simplesmente ignorá-los. No fundo, eu ainda não sabia se conseguiria perdoá-lo. Não de imediato, mas também sabia que, se não fizesse isso, estaria me prendendo a algo que não poderia mais me alcançar. Foi numa tarde comum que, ao voltar do mercado, encontrei Samuel e Júlio na varanda, conversando sobre algo simples, mas importante. Como Samuel estava se saindo na escola. Eles estavam em pé, com uma leve troca de risadas, e o ambiente era calmo. Eu parei na porta, observando os dois, e percebi que algo havia mudado. Não era uma mudança grandiosa, mas era uma mudança genuína. Quando Samuel me viu, se levantou e disse: "Mãe, o pai trouxe uns livros para eu estudar mais sobre história. Ele acha que eu tenho talento para ser historiador." Samuel disse isso com um sorriso discreto no rosto. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu sabia que Júlio estava tentando, mas o quanto ele estava realmente engajado no futuro de Samuel, no desenvolvimento de quem ele era, me tocou de uma maneira que eu não conseguia explicar. Ele não estava apenas tentando se redimir, ele estava tentando construir um vínculo real, com ações, com contribuições práticas para o futuro de Samuel. "Ele está tentando fazer você gostar de história, hein?" eu disse, com uma leve risada. Samuel riu, balançando a cabeça, mas ainda com aquele sorriso no rosto. "Acho que ele tem razão. Eu gosto de história, só não sabia que gostava tanto assim." Eu olhei para Júlio, que estava ao lado de Samuel, e vi a maneira como ele olhava para o filho, com o olhar de quem estava genuinamente interessado, genuinamente presente. Não havia mais arrogância, não havia mais aquele homem frio que me abandonou. O que estava ali era um homem tentando ser algo mais, algo melhor. Ele estava finalmente sendo o pai que Samuel precisava, e eu via isso com clareza. Mas ainda havia algo que precisava ser dito, algo que eu sabia que Samuel precisava ouvir, e eu, como mãe, não podia deixar de ser a ponte entre o passado e o presente. Naquela noite, depois do jantar, eu e Samuel ficamos conversando na cozinha, como costumávamos fazer. Ele, com sua cabeça sempre cheia de ideias e reflexões, me contou mais sobre sua conversa com Júlio, sobre o que estava acontecendo na escola e sobre o que sentia em relação a tudo o que estava acontecendo em sua vida. Ele estava começando a enxergar as coisas com mais clareza, e isso me deixava orgulhosa. "Mãe, eu sei que o pai fez coisas horríveis, eu sei que ele errou, mas, depois que ele me mostrou aquela prateleira de livros, eu acho que ele está tentando, sabe? Eu não sei se posso esquecer tudo o que ele fez, mas eu acho que posso tentar confiar. Eu não sei se vai dar certo, mas eu estou começando a ver que ele realmente quer mudar." Eu ouvi, em silêncio, com a alma tranquila. Samuel estava processando tudo de forma madura, sem pressa, sem cobranças. Ele estava fazendo o que eu sempre quis que ele fizesse, tomando suas próprias decisões, com respeito às suas emoções e ao seu próprio tempo. "Filho, você tem todo o direito de sentir o que sente. Não se cobre. O perdão é algo que vem com o tempo, e cada um tem o seu tempo. O que importa é que você está sendo honesto consigo mesmo, e isso é o mais importante." Eu o abracei forte, como sempre fazia, mas agora havia algo a mais naquele abraço. Havia o reconhecimento de que ele estava no caminho certo, de que ele estava sendo honesto consigo mesmo, e isso era tudo o que eu poderia pedir como mãe. Nos dias seguintes, Júlio continuou com sua presença constante, mas não invasiva. Ele estava se tornando uma figura presente na vida de Samuel, mas de forma gradual, sem forçar nada, sem pressa. As conversas se tornaram mais frequentes, e o relacionamento deles foi, aos poucos, se tornando algo sólido, algo que ambos precisavam para começar a cicatrizar as feridas que o passado deixou. Eu, por minha vez, ainda estava lidando com as minhas próprias emoções. Eu sabia que o perdão não seria fácil, mas também sabia que eu não podia continuar carregando o peso do passado para sempre. Era hora de olhar para o futuro. Era hora de permitir que as feridas fossem cicatrizadas, para que eu, Samuel e até mesmo Júlio pudéssemos seguir em frente. E então chegou o momento da conversa que eu sabia que estava se aproximando. A conversa que envolveria as palavras que, até então, haviam ficado guardadas. O perdão.
Não para Júlio, não para ele provar que merecia, mas para mim, para que eu pudesse seguir em frente, para que, finalmente, eu pudesse deixar o passado onde ele pertence, para que a dor não me consumisse mais. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos a compartilhar histórias como esta. Eu sabia que o momento que se aproximava não seria fácil, mas o que eu também sabia é que para Samuel, para Júlio e para mim, era o passo final. O passo que nos libertaria, que nos permitiria seguir em frente com a cabeça erguida e o coração tranquilo. O perdão não seria instantâneo, não seria um simples ato de palavras. Ele seria uma decisão interna, que todos teriam que tomar, independentemente das falhas e erros cometidos no passado. E de alguma forma, eu sentia que esse momento de decisão estava chegando, que era hora de finalmente enfrentarmos o que o futuro nos reservava. Não mais com medo, não mais com mágoa, mas com a mente e o coração abertos. O sábado chegou, e com ele a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Júlio tinha me pedido para conversar com ele, sozinho, e eu sabia que esse era o momento em que eu teria que colocar para fora tudo o que sentia. Não se tratava mais de relembrar as falhas do passado, mas de enfrentar, de uma vez por todas, o que o futuro nos reservava. Samuel estava em seu quarto, fazendo o que mais gostava, desenhando e criando novas histórias em sua mente. Ele ainda não sabia exatamente o que aconteceria entre eu e Júlio, e eu sabia que ele estava em seu próprio processo de entendimento. Para ele, o tempo era o melhor aliado. Eu respeitava isso. Ele estava sendo mais sábio do que muitos adultos, compreendendo que a verdadeira mudança começa dentro de nós e não fora. Júlio chegou à minha casa no início da tarde, mais calmo do que eu imaginava, mas com um olhar carregado. Ele sabia que o que viria não seria fácil, mas também sabia que era necessário. Ele tocou a campainha e eu, com o coração batendo mais forte, fui até a porta. "Oi, Maria", ele disse com um sorriso tímido, mas sincero. Eu acenei com a cabeça e o deixei entrar. Sentamos na sala, e o silêncio entre nós não era desconfortável, mas estava carregado de expectativa. "Miss, eu sei que esse é o momento, Maria." Júlio começou com a voz firme, mas com um toque de insegurança. "Eu sei que depois de tudo o que aconteceu, as palavras não significam muito, mas eu estou aqui para pedir de coração que você me dê uma chance, não para mim, mas para Samuel, para que ele tenha a oportunidade de decidir, de saber que eu estou tentando." Eu olhei para ele sem pressa de responder, e percebi que o homem que estava na minha frente era muito diferente daquele que me abandonou anos atrás. Havia mais humildade nele agora, mais vulnerabilidade, mais disposição para se expor ao processo de cura. "Júlio." Eu comecei, com a voz tranquila, mas sem esconder o que sentia. "Você me pediu perdão tantas vezes, mas a verdade é que o perdão não é para você. Ele é para mim, e é algo que eu preciso dar a mim mesma. Eu preciso seguir em frente. Eu não posso carregar o peso do que aconteceu para sempre. Não posso viver no passado." Eu percebi que as palavras estavam vindo com mais facilidade agora, mais leves, como se finalmente estivesse liberando o que havia guardado por tanto tempo. O peso da mágoa, da frustração e da raiva que eu sentia por tudo o que Júlio havia feito estava se dissipando, e pela primeira vez, eu sentia que podia começar a olhar para o futuro sem as amarras do passado. "Eu sei que você não tem mais nada a provar para mim, Júlio, mas, e para o Samuel? Ele ainda está dividido, ele ainda está confuso." Eu disse, olhando para ele, tentando ser honesta. "Ele precisa de tempo, ele precisa decidir por si mesmo. Não adianta que você faça promessas se ele não acredita mais nelas." Júlio ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que eu disse. Eu sabia que ele tinha se esforçado, que ele estava tentando mostrar para Samuel que ele estava ali, que ele estava disposto a mudar. Mas eu também sabia que as palavras de Júlio não eram mais suficientes para Samuel. Ele precisava de mais. Ele precisava ver e sentir que seu pai estava, de fato, comprometido com a mudança. "Eu sei, Maria, e eu estou disposto a dar o tempo que ele precisar. Eu sei que ele não vai me perdoar agora, mas eu quero que ele veja que desta vez é diferente. Eu quero que ele saiba que estou fazendo o que posso para ser o pai que ele sempre mereceu, mesmo que leve tempo." Eu olhei para ele e percebi de alguma forma que esse processo não seria rápido.
Não seria fácil, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que me dizia que esse era o caminho. O caminho que nos permitiria começar a curar as feridas e recomeçar. Júlio, o que você faz agora é importante. Não é para mim, nem para você, mas para ele, para o Samuel. Ele precisa ver que você está comprometido com essa mudança, de verdade. Eu disse com a sinceridade que sempre me acompanhou. Eu não sei se ele vai te perdoar, mas se você continuar mostrando que está tentando, quem sabe, no futuro, ele possa ver você de outra forma. Júlio respirou fundo, e por um momento ele parecia mais aliviado. Eu sabia que ele estava com medo de não ser aceito, de não conseguir provar seu valor. Mas a verdade é que ele não precisava provar mais nada para mim. Ele precisava provar para Samuel e principalmente para si mesmo. Eu não estou pedindo para ele me perdoar agora. Eu só quero que ele saiba que eu estou aqui para ele, para tentar. E se ele me der essa chance, eu vou fazer tudo o que eu posso para ser o pai que ele merece. Eu vi os olhos de Júlio brilharam por um momento, não de arrogância, mas de um desejo genuíno de fazer o certo. E eu sabia que, apesar de todos os erros do passado, talvez isso fosse o suficiente. Talvez essa tentativa genuína fosse o que ele precisasse para finalmente começar a ser o homem que Samuel precisava. Naquela noite, eu me deitei com a sensação de que algo estava se transformando dentro de mim. Eu já não carregava mais aquele peso de raiva e frustração. Eu ainda não sabia se o perdão total seria possível, mas sabia que, ao menos, havia espaço para a mudança, para a transformação, para a construção de algo novo, algo que até então parecia impossível. O perdão não seria fácil, não seria rápido, mas eu sabia que, aos poucos, a verdade estava se estabelecendo em nossos corações. A vida tem uma maneira estranha de nos ensinar que o que realmente importa não é o que fizemos no passado, mas o que estamos dispostos a fazer a partir de agora. O perdão, por mais doloroso que seja, é a chave para a libertação. E foi isso que eu percebi nos últimos dias, enquanto Júlio, Samuel e eu continuávamos a dar passos na reconstrução de nossa história. Depois da conversa que tivemos no dia anterior, onde eu finalmente consegui expressar tudo o que sentia sobre o passado, senti um peso sair dos meus ombros. Mas o caminho não seria fácil. Samuel ainda estava hesitante. Ele não sabia se poderia confiar em Júlio novamente, mas ao menos ele estava disposto a tentar. E isso, minha querida, era um progresso maior do que eu imaginava. Naquela manhã, quando acordei, algo dentro de mim estava diferente. Eu sentia que a jornada de reconciliação estava chegando ao fim. Não o fim de uma história triste, mas o fim de um ciclo de dor, de decepções e o começo de algo novo. Algo que, até então, parecia impossível. Eu me levantei e fui para a cozinha. Samuel já estava sentado à mesa, com a xícara de café à frente, como sempre fazia. Mas havia algo de novo nele. Ele parecia mais tranquilo, mais sereno. Era como se o peso do passado estivesse finalmente começando a se dissipar. "Bom dia, mãe", ele disse com um sorriso leve, que eu não via há muito tempo. Eu olhei para ele, admirada com a transformação que estava acontecendo, não só em Júlio, mas nele também. Samuel estava começando a entender que o perdão não era um favor a ninguém. Era uma maneira de libertar a si mesmo das correntes do passado. E, finalmente, ele estava decidindo que não queria mais carregar esse peso. Eu não sabia se ele havia perdoado totalmente Júlio ainda, mas sabia que ele estava dando o primeiro passo para isso. "Bom dia, meu filho", eu disse, enquanto preparava o café. Mas antes que eu pudesse continuar com minha rotina, a campainha tocou. Olhei para o relógio e vi que era quase hora de almoço. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Júlio estava ali, como sempre, com aquele sorriso tímido no rosto, mas agora com algo a mais, com a expressão de um homem que estava disposto a ser quem nunca foi, um pai presente. "Oi, Maria, posso entrar?" Eu acenei com a cabeça, permitindo que ele entrasse. Eu sabia que ele não estava vindo com promessas vazias, mas com ações. Ele havia me mostrado isso nas últimas semanas e eu sabia que ele estava tentando. Não por mim, mas por Samuel. Ele queria se redimir, e isso já era uma grande mudança. Eu sentia, no fundo, que o que ele queria agora era fazer a coisa certa, e não o que ele achava que era fácil. Eu o conduzi até a sala,
onde Samuel ainda estava sentado, com um olhar atento. O ambiente estava tranquilo, sem pressa, como se o tempo estivesse nos dando espaço para resolver as coisas da maneira certa. Júlio olhou para Samuel e sorriu, um sorriso verdadeiro, como se estivesse realmente vendo o filho pela primeira vez. Samuel, eu queria conversar com você. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas estou aqui para tentar ser o pai que você merece. Não com palavras, mas com atitudes. E se você me der essa chance, eu vou estar aqui para o que precisar. Samuel olhou para ele em silêncio. Ele não respondeu de imediato, mas não havia raiva ou rejeição em seus olhos. Havia uma aceitação tranquila, como se ele estivesse realmente considerando o que Júlio estava dizendo. Eu sei que você me deixou, pai, Samuel disse com a voz calma, mas firme. Mas você tem tentado, e eu vejo isso. Eu ainda não sei se posso te perdoar completamente, mas eu acho que com o tempo, talvez eu consiga. Só não me force a isso, tá? Júlio assentiu, com os olhos marejados. Ele sabia que não poderia forçar nada. Ele estava ali apenas para dar a Samuel o espaço e o tempo que ele precisava. Eu não vou forçar nada, Samuel. Eu só quero que você saiba que estou tentando, e vou continuar tentando. Júlio disse com a voz cheia de sinceridade. Eu observei tudo em silêncio, mas com o coração mais leve do que nos dias anteriores. O que estava acontecendo ali não era uma redenção completa, mas era um começo. Era uma nova chance para todos nós. Júlio, com sua humildade e disposição, estava mostrando que ele podia ser alguém mais, alguém melhor. Samuel estava começando a abrir o coração para a possibilidade de perdão. E para mim, isso já era suficiente. Eu me levantei da cadeira e fui até a cozinha, tentando não interferir. Eles precisavam desse momento sozinhos. Eu sabia que, mesmo que as palavras de Júlio não fossem perfeitas, elas eram sinceras. E isso era o que mais importava. Naquele momento, Samuel levantou-se e foi até Júlio. Eles ficaram em pé, frente a frente, e o silêncio entre eles era carregado de um respeito que nunca houvera antes. Então Samuel, com a voz suave, disse: Eu não sei o que vai acontecer, pai, mas acho que estamos começando a construir algo. Não sei o que será, mas eu quero tentar. Júlio o abraçou. Não foi um abraço longo, mas foi o suficiente. Um abraço que representava mais do que palavras poderiam expressar. Representava o perdão não dado, mas permitido. Representava a aceitação mútua, a disposição para tentar e, acima de tudo, a chance de uma nova história. Quando vi isso, quando vi esse momento de reconciliação entre os dois, algo dentro de mim se acalmou. Eu sabia que o perdão não era um presente fácil de dar, mas sabia que o primeiro passo para a liberdade havia sido dado. Não apenas por Júlio, mas por todos nós. O passado estava ficando para trás. E o futuro, embora ainda incerto, estava se abrindo diante de nós. Eu não sabia o que aconteceria daqui para frente, mas sabia que, de alguma forma, o amor, aquele amor que é mais forte do que qualquer mágoa, começava a crescer aos poucos em nossos corações. Se você gostou da história e quiser ver mais, basta me avisar para que possamos continuar explorando histórias de vida, superação e amor. Sempre estarei aqui para compartilhar mais histórias com você